A paz do Senhor, meus irmãos. Trouxe uma palavra rápida aqui para o seu coração nessa tarde. Se encontra lá em 1 Reis, no capítulo 19, a partir do verso 19. Diz assim: o chamado de Eliseu. Elias saiu dali e encontrou com Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele. Ele estava com a 12ª junta. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse: deixe-me beijar o meu pai e a minha mãe, então eu seguirei. Elias respondeu: vai e volte, pois você já sabe o que eu fiz com você. Eliseu voltou para trás, pegou a junta de boi e o sacrificou, e com os equipamentos dos bois cozinhou a carne e deu ao povo, e eles comeram. Então se levantou, seguiu Elias e o servia. Aleluia. Essa mensagem tocou muito no meu coração, e Deus vem falando comigo a respeito disso esses dias, no sentido de que nós precisamos nos posicionar da forma que Deus quer. Deus, ele faz a todos os seus filhos um propósito, né? Todos nós temos um propósito de vida aqui nessa terra. Você não nasceu simplesmente só para existir, mas você nasceu para cumprir um propósito especial gerado no coração de Deus. E Elias era profeta, foi um grande profeta, e ele passou, né, a missão, vamos dizer que ele passou o bastão para Eliseu. E ali naquele momento, Eliseu estava na sua vida cotidiana, e Elias passa por ele e lançou o manto, né, a capa sobre ele. E naquele momento de decisão, vamos dizer assim, Eliseu diz: deixe-me voltar, me despedir dos meus pais, então eu te sigo. E Elias, ele é bem claro em dizer para Eliseu: vá e volte, porque você já sabe o que eu fiz com você. E Deus, ele hoje, nessa tarde, ele fala ao nosso coração: porque você recebeu o chamado, porque você recebeu a promessa, porque que você recebeu a minha direção, e você ainda tá preso à sua vida cotidiana, você tá preso às coisas terrenas. Você já sabe o que Deus fez com você. Quando você recebeu a sua promessa, quando você recebeu o seu chamado, você já teve ciência do que Deus queria com você. Não tem mais tempo de você voltar e continuar vivendo a mesma vida. Depois que o Senhor Jesus, ele tem um encontro conosco, a nossa vida, ela não pode ser mais a mesma. O nosso ser é mudado, a nossa realidade é mudada, e nós passamos a viver em função do reino, em função do propósito de Deus. Então que hoje você vá e volte, porque você já sabe o que Deus fez, o que Deus fez por você, o que Deus fez em você. E Eliseu, ele foi lá, se despediu dos pais, pegou a junta de bois, sacrificou, ou seja, ele deixou para trás toda a história que ele tinha vivido até ali, para viver o chamado, para viver o ministério dele, para viver a missão que Deus, né, e Elias tinham passado para ele naquele momento. Deus, ele não chama ninguém sem antes dar um vislumbre do que ele espera de nós. Deus já falou para você, já mostrou para você qual é a sua missão e qual é o seu propósito. Por que ainda está se prendendo a sua vida? Por que ainda está se prendendo a sua realidade? A palavra de Deus diz que a partir do momento em que nós encontramos Jesus, a nossa vida é dele, a nossa vida é ele. Fique com essa palavra, em nome de Jesus, amém.